Mais um TJCC no ar. Eu sou a Ana Carolina, ou Fisionco, e hoje eu tô com duas figuras ilustres da fisioterapia na mesa para a gente conversar. Então eu tenho aqui hoje comigo a doutora Anke Bergman, que é fisioterapeuta, pesquisadora do INCA, doutora em Ciências da Saúde, coordenadora nacional da pós-graduação de Fisioterapia e Oncologia da Interfísio e Uniredentor e conselheira do CREFITO 2. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E o Dr. Rafael Martim Ferres, que é presidente do CREFITO 3, fisioterapeuta, tem MBA em Gestão de Negócios, é sócio fundador do grupo Resportes e CEO da Negócio Fisioterapia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre o papel dos conselhos na garantia de políticas e qualidade de atendimento na oncologia. Então, dois principais papéis dos conselhos do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo, para a gente conversar um pouco sobre o papel e quais são as formas que a gente tem, através dos conselhos, de otimizar e de oferecer qualidade para os pacientes oncológicos. Então, eu queria começar, primeiro, trazendo um pouco da função dos conselhos regionais para a fisioterapia, para quem não conhece ou para quem ainda tem dúvidas de como isso funciona. Começar? Vamos lá, Anke? Pode começar. Então vamos lá, você o anfitrião, o Estado anfitrião. Bom, na verdade, assim, a gente tem um sistema, né, o sistema COFITO-CREFITO, o COFITO dizendo o que a gente pode fazer enquanto profissional e os conselhos regionais fazendo com que aquilo seja cumprido, de fato, né? Então, dentro de uma construção de política pública, eu acho que a gente tem duas divisões, a grosso modo, para a gente trabalhar enquanto função do conselho. Primeiro, pensar aquilo que a gente pode fazer intracorpore, né? Então, conversando CREFITO para seus profissionais, e o que a gente pode conversar para o externo, CREFITO com as políticas públicas que a gente já convive, por exemplo, de um Ministério da Saúde ou de uma rede municipal que estrutura políticas na questão da fisioterapia oncológica ou do atendimento em oncologia. Então, eu acho que são esses dois pontos principais que a gente deve olhar, né? O que a gente pode fazer, CREFITO para o externo e CREFITO para a corporação em conjunto, obviamente, com as entidades, com as associações científicas. Legal. E Anke, você é uma profissional que tem o olhar já de dentro da oncologia, uma vivência muito extensa, e tem esse papel de conselheira de um conselho regional. Então, hoje, o que você vê que a gente já tem de políticas, de ações ou de desenvolvimento por parte dos conselhos, e você pode até ser mais específica quanto ao Conselho do Rio de Janeiro, mas por parte dos conselhos em relação ao paciente oncológico e a essa área? Ótima pergunta. A gente, pensando bem assim, o papel do conselho também frente às políticas públicas, eu vou trazer casos de vida real, né, o que a gente tem feito no CREFITO 2. Então, a gente tem uma Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia, que é extremamente atuante, e aí o que eles fizeram? A gente tinha um problema de dificuldade de acesso dos pacientes ao tratamento oncológico, à fisioterapia oncológica. E aí a gente escreveu um projeto de lei, né, em que obrigava os municípios a oferecer, uma lei estadual, que obrigava os municípios a oferecerem assistência fisioterapêutica a todas as mulheres com câncer de mama. Aí a gente levou esse projeto para uma deputada estadual, ela encampou o projeto, né, e o projeto foi aceito, conseguiu, e o projeto foi publicado, então passou a ser uma lei. Uma vez que essa lei foi instituída, né, então todos os municípios tinham um tempo para oferecer, né, um aspecto legal, oferecer assistência fisioterapêutica. Só que os municípios começaram a fazer, tudo bem, a gente quer atender a lei, só que a gente não tem fisioterapeutas formados, capacitados para isso. Então não tem problema, a gente capacita. E aí a gente fez então o CREFITO 2 itinerante, que é um projeto já que vem em andamento no CREFITO 2 há bastante tempo, em que a gente vai para todos os municípios, né, fazer qualificação dos profissionais. Aí a gente foi, então a Câmara Técnica se organizou. Eu não lembro quantos municípios a gente já foi, mas esse projeto a gente tem viajado bastante para todos os municípios. E aí a gente foi qualificar. E aí a prefeitura, ela dava toda a infraestrutura, né, então o local, toda a infraestrutura necessária para a capacitação. O CREFITO 2 entrava com a capacitação, então os profissionais da Câmara
Câmara Técnica iam aos municípios, eu também fui a vários, e a gente então qualificou tanto os fisioterapeutas do município, né, da gestão municipal, mas também todos aqueles do entorno, independente de terem vínculo ou não com o município. E a gente sabe que tem uma grande dificuldade, então, principalmente a oncologia ela está muito centralizada na alta complexidade. E os profissionais que estão na atenção básica ou na média complexidade, eles não têm acesso a essa qualificação. Então, eles ficam assim, não, tudo bem, eu quero atender oncologia, né? Então, tem um paciente com, por exemplo, uma sequela de um tratamento do câncer de mama que poderia muito bem ser atendido na atenção básica, por exemplo, que precisa de exercícios durante a quimioterapia. Se o profissional entende que não, isso é na alta complexidade, paciente oncológico eu não vou nem mexer. Então, a gente foi com esse objetivo de desmistificar e falar, olha, você que está na atenção básica ou na média complexidade, você pode atuar sim com paciente oncológico, e a gente foi dando essas capacitações. Então, isso assim teve um resultado muito legal, porque aí a gente partiu de um projeto de lei, por isso que eu achei legal trazer essa experiência, a gente partiu de um projeto de lei para uma lei instituída, publicada, para a qualificação dos profissionais, e aí acabou que a gente aumentou o acesso dessas populações à fisioterapia. Então, acho isso que é um ótimo exemplo do que o CREFITO 2 pode fazer, porque o CREFITO 2, porque eu estou habituada a falar CREFITO 2, tá? Mas o que o CREFITO pode fazer. Mas porque um dos grandes objetivos dos conselhos regionais é justamente melhorar a qualidade de assistência à população. Então, uma vez que a gente qualifica os profissionais, a assistência fica mais qualificada, né, e fica bem melhor, e a gente acaba cumprindo o papel dos conselhos regionais também. Acaba trazendo resultados positivos tanto para quem está atendendo, quanto para quem está recebendo esse atendimento. Né? Isso, porque se a gente for ver também do ponto de vista do profissional, ele acaba sendo qualificado para atender um público muito maior, né? Então e a gente que também... é um público muito grande hoje, né? A gente tem números crescentes de diagnósticos e expectativas de novos diagnósticos para os próximos anos, são números que só tendem a crescer mais. E aí, consequentemente, a gente precisa de mais profissionais capacitados, né? Ontem a gente ainda conversava aqui mesmo sobre a importância de ter profissionais com conhecimento, mais até do que só boa vontade, mas com conhecimento e com a capacidade de trazer o melhor para esses pacientes, né? E os profissionais do interior, eles têm muita dificuldade, né, para vir para as capitais para se qualificar, até porque isso é um custo muito alto, né? A gente sabe que estudar oncologia, assim, na pós-graduação é um custo alto, você sai do seu estado, do seu município, então, assim, tem toda uma despesa. Então, se a gente pode ofertar essa qualificação para eles no local de trabalho deles, na próxima região que eles moram, isso também aumenta, né, melhora o mercado de trabalho desse profissional. Então, acho que a gente fecha bem o ciclo dessa forma. Sim. Rafael, você está na gestão já há alguns anos. 3 anos. E quais são as experiências que você tem em relação à área oncológica dentro do estado de São Paulo? Bom, eu acho que eu estou até aqui pensando já em anotar para fazer a ideia legislativa do projeto de lei. Eu acho que é uma experiência muito exitosa que a gente precisa levar para os outros estados. Porque isso é um exemplo de discussão da inserção do CREFITO numa política pública, né? E política pública a gente faz com base na realidade das pessoas, não daquilo que a gente acha. E isso é uma experiência exemplar do CREFITO 2. O que o CREFITO 3 ele constituiu? Então, existe uma Câmara Técnica, como no CREFITO 2, de fisioterapia e oncologia. E essa Câmara Técnica, qual que é o nosso objetivo iniciais, nos primeiros anos dessa Câmara Técnica, foi ampliar a capacitação e levar os profissionais, porque o São Paulo tem uma característica que nós temos mais de 100 mil profissionais e poucos especialistas, então é um estado que proporcionalmente tem pouco especialista com base na sua quantidade de profissionais. Então, a Câmara Técnica ela desenvolveu diversos projetos de levar a fisioterapia oncológica para esses profissionais com eventos, tanto presenciais quanto online, e faz muitas discussões técnico-científicas dentro dessa estrutura do Conselho. E dentro dessa lógica de construção com os municípios, o CREFITO hoje ele tem cooperação técnica com 256 municípios do estado de São Paulo, isso é mais ou menos 1/3 do estado. Qual que é a ideia? A partir de um levantamento epidemiológico que o CREFITO faz junto com a Secretaria de Saúde, a gente pega quais são os principais linhas de cuidado que a gente tem em relação à fisioterapia e terapia ocupacional. Vamos falar de fisioterapia e oncologia, eu vou centralizar na fisioterapia, mas eu sempre coloco a terapia ocupacional, senão a gente acaba esquecendo, não é bom. Faz parte.
Então, dentro dessas linhas de cuidados, desse levantamento epidemiológico, então vamos dizer que existe um apontamento no levantamento epidemiológico de alguma disfunção relacionada a um quadro oncológico. Então, a gente cria uma comissão de revisão de protocolos dentro desse município e a gente ajuda o profissional a instrumentalizar a prática dele com base nas melhores evidências, né, considerando a eficácia e a segurança do paciente. Então, a gente reformula como esse profissional ele está efetuando a sua linha de cuidado. Isso aí para todas, para toda a gestão de cuidado que a gente tem no município, mas específico em oncologia, quando isso envolve, então existe uma comissão de revisão de protocolos e depois há uma revisão da Câmara Técnica desse sistema protocolar que esses profissionais eles desenvolvem. E aí, o que é interessante disso? Que a gente não pega protocolos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, e a gente usa lá numa cidade de Guararema com 30 mil. Porque a condição de empreender assistência é diferente, as limitações, é como a professora disse. De repente, eu tenho um profissional que ele vai precisar atender numa atenção secundária, numa atenção básica. Então, a gente precisa preparar ele, mas com base naquilo que o município está ofertando. Então, hoje a gente consegue avançar nesse sentido. A gente ainda não conseguiu avançar com relação a projetos de lei, e eu acho que o Rio é exemplo para a gente nesse sentido, porque é importante a gente garantir o acesso da população com lei. Né? Porque muitas vezes a gente cria uma portaria no município, troca a gestão, essa portaria deixa de existir e aí a rede fica desassistida. Né? Então, é importante a gente pensar nessa construção legal. Então, vou até levar lá para o pessoal da comissão do CREFIT para a gente pensar e apresentar também. Legal. O tema central do TJCC esse ano é bem voltado para a política nacional, né? Então, eu achei que seria super relevante trazer vocês aqui hoje para a gente levantar esse assunto, porque às vezes as pessoas até desconhecem do poder e do quanto a gente pode receber esse apoio dos conselhos regionais. Né? Ele não está lá só para a gente pagar anuidade. Então, quando a gente olha de perto e vê o quanto vocês trabalham e o quanto é feito diariamente para que a gente consiga ter mais acesso, que os pacientes recebam melhores cuidados, melhor assistência. E aí eu queria que vocês contribuíssem, assim, pensando futuramente quais são as próximas propostas, o que cabe dentro da nossa realidade de hoje, inclusive, e o que a gente pode esperar para um futuro, pensando na fisioterapia e oncologia, na terapia ocupacional também, obviamente, mas pensando dentro da área da oncologia, o quanto que a gente pode ainda crescer e explorar aí do que ainda não é explorado. Bom, aí agora eu começo, então. A política nacional, ela é muito clara em relação à atuação de todos os profissionais de saúde. Mas aproveitar que a gente está discutindo a política nacional, eu acho que ela é ótima, mas os próprios fisioterapeutas não se reconhecem dentro da política. Então, eu acho que o problema não é a ausência de política, mas sim a ausência do entendimento dos fisioterapeutas, o quanto eles estão inseridos na política. Então, a política ela é muito clara, né, que a gente tem que ver promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. E o fisioterapeuta se vê muito na fase somente de reabilitação. Sim. E aí, eu acho que esse é o nosso maior problema dentro da oncologia. Então, não adianta a gente estipular, por exemplo, fazer um projeto de lei, se os próprios profissionais não entenderem qual é o seu papel. Então, a gente tem que assumir que o nosso papel é promoção da saúde, né, prevenção de doenças, aí entra tudo que a gente pode fazer em prevenção de câncer, que é um mundo, e isso não é para o especialista, né, isso é para todos os profissionais. Então, a nossa formação, né, na graduação precisa ser um pouquinho alterada, a gente tem que sair da graduação ciente de que o câncer é um problema de saúde e que a política está instituída, e é uma lei, né, federal, e dentro dessa lei faz parte da minha atribuição fazer promoção e prevenção do câncer. Se a gente não consegue prevenir, a gente também está na parte do diagnóstico do câncer, né? E a partir do momento do estabelecimento do tratamento oncológico, a gente entra bem antes da reabilitação, então na fase de pré-habilitação, habilitação, justamente para não precisar reabilitar. Então, se o fisioterapeuta entrar em toda essa linha de cuidado, né, como diz a política, a gente não vai precisar reabilitar ou vai reabilitar um número muito pequeno de pacientes. Mas enquanto a gente achar que a gente é reabilitador, né, aí sim a gente vai ter uma demanda enorme para reabilitação e não vai estar aproveitando as etapas anteriores. E aí, a partir então do diagnóstico, né, para falar o que a gente poderia fazer de novas estratégias, a gente está discutindo algumas estratégias no CREFIT 2, a Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia do CREFIT 2 é incrível. Eu
na verdade, eles tomam todas as decisões. Eu só fico olhando no grupo e babando. Eu penso, meu Deus do céu, que grupo. Eles são, todo mundo acha que eu que faço, eu não sou não, tá? Eu só fico realmente aprovando não, né? Mas discutindo o que eles estão fazendo. Mas uma proposta que eles têm, por exemplo, é instituir a assistência fisioterapêutica a partir do diagnóstico e durante a quimioterapia, durante a radioterapia. Então, durante a quimioterapia, por exemplo, o paciente está lá fazendo infusão de quimioterápico. Ele fica de 1 a 8 horas sentado numa cadeira. Sim. Por que a gente não aproveita esse espaço, né, para fazer assistência fisioterapêutica preventiva? A gente sabe todas as complicações da quimioterapia e a maior parte delas, se não todas, mas a gente pode prevenir ou minimizar. Então, por que a gente não trata neste momento? E a mesma coisa na radioterapia. O paciente vai lá todos os dias, durante, sei lá, 20, 30 vezes, 40 sessões, né, dias, ele vai lá. Por que não aproveitar este momento em que ele está lá para fazer fisioterapia preventiva? Então, eu acho que a gente tem muita coisa, mas quando a gente discutiu, será que a gente parte daí de um projeto de lei já para instituir a obrigatoriedade de ter o fisioterapeuta? A gente não tem fisioterapeuta formado. Então, não adianta a gente fazer projetos de lei que não vão pegar, porque projetos de lei tem um monte. Então, a gente tem que qualificar. E aí, a gente fez uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, né, entendendo, né, que a gente precisava fazer com que a Secretaria Estadual, os fisioterapeutas da Secretaria Estadual, em todos os níveis de atenção, conhecessem oncologia. Aí a gente fez uma parceria de qualificação, né, para eles, então eu acho que tudo parte da educação, mas a educação dos nossos profissionais, eles têm que entender qual é o seu papel. Ontem a gente até levantou uma frase aqui que faz total sentido, né? Que quando a gente precisa reabilitar um paciente, é porque todas as etapas de prevenção não foram feitas corretamente. Eu sempre falo que é o fracasso de todas as etapas anteriores de prevenção, sempre uso esse termo, fracasso. E é isso, né? E você, Rafael, o que você acha que a gente pode... Tá anotando aí também. Eu tô, lógico. Eu tô aqui nessa mesa aprendendo. Todos nós. Mas eu acho que é super interessante quando a gente tem definido uma política nacional, porque o Brasil ele é um país que às vezes a política pega ou não pega. Ou a lei pega ou não pega. Aqui a gente tem essa, infelizmente. E o nosso grande desafio é fazer com que a política ela seja praticada, ela seja rotina dentro de uma rede, por exemplo, uma rede municipal. E onde eu enxergo o CREFITO nesse sentido? Obviamente, participando da construção da política enquanto sistema COFITO-CREFITO, a gente participar dessa construção junto com as entidades científicas, enfim. Mas nós também prepararmos os nossos profissionais e também discutirmos com os gestores municipais como aplicar aquela política nas redes. Porque muitas das vezes os gestores também, o próprio secretário de saúde, o próprio coordenador de um determinado diretório, uma diretoria de saúde do município, ele não entende a política. Né? Então, por isso que muitas das vezes a assistência municipal, a rede municipal, ela é desqualificada, por conta que o gestor ele não entende a política. Então, eu acho que o papel dos conselhos, e aí a gente tem algo muito interessante que todo profissional, ele está vinculado ao conselho. Então, todo profissional ele pode ter um contato com o conselho, o que é diferente de uma associação, que a associação, por mais conhecimento técnico-científico que tenha e papel, potência para discutir, dialogar a política da especialidade, ela acaba não retendo todo o profissional. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um profissional, como a professora disse, lá na atenção básica, que ele não é um especialista, mas ele vai se deparar com um paciente oncológico. Então, a gente tem que fazer, o papel do CREFITO, ele precisa ser um papel justamente educativo e promover que a política ela seja praticada dentro da realidade, porque isso a gente vai garantir que os nossos profissionais eles tenham esse desenvolvimento e que a sociedade, os pacientes, os usuários do serviço, eles sejam assistidos, que também é um papel do conselho. Então, acho que o conselho tem papel fundamental nisso, até porque é a gente que reúne esses profissionais, né? A certeza que ele sempre vai estar aqui. Sim, e acaba que o CREFITO, ele se torna um refúgio para esses profissionais também, né? Sabendo que tem onde procurar. Eu tenho acompanhado que tem acontecido, vocês têm organizado alguns encontros, né, de fisioterapia e oncologia. Sim. Em algumas cidades, não só na capital. E eu acho que isso é primordial para disponibilizar esse fator educativo, esse conhecimento, essa informação para todos esses profissionais, né? Então, a gente está hoje, eu moro aqui em São Paulo também, então a gente está no polo, é o centro, é onde tem as grandes referências, é onde tem muitos profissionais que algumas a gente puxa do Rio, né? Pois é, mas o Rio também é um grande exemplo, que a gente tem grandes centros, sim, a gente tem
todo o serviço, tanto de profissionais quanto de assistência em si como um todo, é muito facilitada, de certa forma, né? É bem diferente. Eu vim de uma cidade do interior que hoje já evoluiu muito, mas quando eu ainda morava lá, 6 anos atrás, era uma outra realidade. A gente não tinha centro de atendimento oncológico, os pacientes oncológicos da cidade precisavam ir para outros municípios para fazer o tratamento, que dirá ter fisioterapeuta em oncologia. Né? Inclusive, eu acho que até hoje não tem nenhuma clínica, por exemplo, específica de atendimento oncológico na minha cidade, que é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Então, possibilitar, de certa forma, esse acesso à formação, como você mencionou que vocês têm feito no Rio de Janeiro, possibilitar essa propagação de conhecimento mesmo, esse acesso dos profissionais a uma atualização, ao aperfeiçoamento, como vocês têm feito aqui em São Paulo, eu acho que são as principais vias para a gente ganhar cada vez mais espaço. A gente conversava um pouco antes de começar aqui, né, sobre a importância de abrir esses espaços. Né? A fisioterapia e a oncologia é muito nova, a gente está reconhecida desde 2009, há muito pouco tempo. Tem pouquíssimos profissionais ainda que são especialistas e que têm uma formação realmente, que estão realmente capacitados, e a necessidade desses profissionais é muito grande. Né? Então... e uma outra característica também, né, dentro dos nossos papéis e que a gente tem para ampliar a atenção oncológica é ouvir os usuários, né? Sim. Então, a gente se aproximou, né, das associações de pacientes e familiares de câncer, de linfedema. Então, também para trazer um outro exemplo de como a gente consegue expandir, né, a gente ajudou a fundação da Abralinf, que é a Associação Brasileira de Pacientes e Familiares com Linfedema. E foi muito bacana, porque aí a gente usou a estrutura do conselho para que eles fizessem as reuniões, para que fizessem... Aí a gente tem, todo ano tem um Encontro Nacional de Pacientes com Linfedema, que é o Enalinf. E aí essas associações começaram a trazer demandas para o Prefeito 2. Então, demandas de projeto de lei. Então, a gente fez a construção de um projeto de lei, né, que reconhece o paciente com linfedema como, né, deficiente físico, e isso dá uma série de benefícios, não, mas uma série de benefícios, suportes, acesso ao tratamento, acesso a concurso público de forma diferenciada, a transporte. Então, assim, isso foi uma demanda deles. E também eles trouxeram uma demanda da gente ter esses centros de diagnóstico e tratamento do linfedema, só para trazer um exemplo. Mas são demandas que eles trazem e que o Conselho, né, enquanto Conselho Regional, pode ajudar. Tanto projeto de lei, como qualificação, como até para fortalecer a associação deles. Então, também é uma coisa bem bacana quando a gente fala em oncologia para expandir isso, porque hoje os pacientes com a internet, eles estão muito antenados, eles sabem de tudo que eles têm direito. E uma das grandes críticas, assim, tudo bem, é que a gente entende que a gente precisa, a partir do diagnóstico de câncer, procurar um fisioterapeuta. Mas aonde? Como? Quem? Né? Então, eu acho que essa organização, o Conselho pode ajudar também. Ter essa referência também, né, de onde buscar e ter esse acesso facilitado, como o Rafael mencionou, do CREFITO está disponível também para a população, né? Como você falou no começo mesmo, a proposta ali é ter para o exterior e para os profissionais. Então, ter esse acesso facilitado e ser esse intermédio, né, entre os pacientes também e esses profissionais que fazem parte ali do conselho, eu acho que é super importante. Então, eu queria, assim, que vocês fizessem um resumo do que para vocês consideram importante que a gente, como fisioterapeutas, como parte dos conselhos, que a gente como a gente pode se desenvolver aí agora, assim, a captar tudo que a gente já tem feito e pensar realmente, assim, nos próximos passos. O que a gente tem como objetivo? Eu agora? Bom, eu acho que primeiro a gente falou da gestão da relação de cuidado, o quanto a gente está focado quando já existe um prejuízo para o usuário. Então, o primeiro ponto, eu acho que a gente precisa qualificar melhor a nossa gestão da relação de cuidado, né? Eu acho que, por mais que os fisioterapeutas estejam com suas práticas mais evidenciadas que outras profissões de saúde, eu acho que a gente precisa melhorar o nível de evidência que a gente tem nas nossas práticas. Eu acho que isso é um ponto bem crucial. E aí não só com relação ao dilema ético de atender o paciente, mas também para a gente entregar solução para essas pessoas, né? Porque quem está lá fora contratando o nosso serviço, seja no serviço público ou privado, ele está focado no desfecho, na solução do problema dele.
ou na prevenção do problema dele, né? Então, acho que um ponto bem importante é o fisioterapeuta ele focar nessa melhora da gestão da relação de cuidado. E para isso, ele precisa ter contato com as entidades científicas, ele precisa participar dos eventos, ele precisa estar aqui no congresso, ele precisa se atualizar, né? Assim, eu acho que é muita tecnologia, é muita ferramenta anualmente sendo discutida, tanto do ponto de vista científico quanto de mercado, que a gente precisa estar próximo, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta participar disso, sabe, buscar ser especialista. A fisioterapia e a oncologia tem pouco especialista para a demanda que tem. Então, eu acho que assim, tem pouco especialista para a demanda que tem, então isso também não deixa de ser uma oportunidade para esses profissionais que querem fazer isso. Então, eu acho que é isso, se aproximar dessas entidades, buscar se qualificar mais e ter uma gestão da relação de cuidado, garantindo eficácia e segurança do paciente baseada em evidência. Isso acaba entrando até no que você também comentou numa conversa que a gente teve antes sobre o apoio do Conselho na realização desses eventos. Sem dúvida. Né, que é super importante. E vão nos eventos, pelo amor de Deus, né? O Sim. pessoal tem que ir nos eventos, né? Tem que buscar, né? Não é só... A gente tem que estar constantemente buscando conhecimento e esses eventos científicos são as melhores oportunidades para conhecer outras pessoas, para se atualizar de toda essa questão de embasamento científico, né? E ter esse acesso. E você, Anki? Pois é, então, já pegando carona no que ele falou, né? Quando a gente fala de fisioterapia baseada em evidência, né? Fica claro que a gente precisa procurar a melhor evidência científica disponível e aí a gente precisa, sim, né? Produzir essa evidência científica com os dados brasileiros. Sim. Porque o que é produzido fora do Brasil talvez não sirva para a nossa população, com a nossa cultura, com as nossas identidades, individualidades mesmo biológicas, né? Segunda coisa, dentro da fisioterapia baseada em evidência, é a nossa experiência clínica. Então, a gente tem que sim ter experiência clínica, mas para ter experiência clínica eu tenho que ter formação para isso, então eu tenho que ter estágio, né, em oncologia, eu tenho que ter estágio na graduação, eu tenho que ter local de prática na pós-graduação, então a gente precisa ter tanto o lato quanto o stricto sensu, né, e o stricto sensu, particularmente os mestrados profissionais, eu acho que eles vêm muito com essa questão de gerar produtos que resolvam a nossa prática profissional. E o terceiro, né, aspecto da fisioterapia baseada em evidência é, né, considerar sempre o que o paciente precisa, né, para aquele paciente, considerando as suas culturas, as suas realidades. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito embasado somente no que eu acho, no que eu aprendi e esquece de ouvir o paciente, né? E isso é fundamental quando a gente fala em evidência. E para tudo isso, pensando no papel do conselho, né, que é a questão nessa mesa, eu acho que o Conselho está lá, primeiro, para garantir uma boa qualidade de assistência para a população. Mas que para a população ter uma boa assistência, o fisioterapeuta tem que ter uma boa formação, né? Então, concordo, a gente tem vários congressos, vários cursos, tem vários cursos gratuitos, online, presenciais. O CREFITO, né, o CREFITO 3 tem feito vários eventos, o CREFITO 2 também tem feito vários eventos gratuitos, justamente pensando nisso. A gente precisa de uma formação, de uma qualificação, de um atendimento bom para a população. Para isso, os profissionais têm que ter bem qualificados. Então, acho que aproveitar todas essas oportunidades que têm sido dadas, né, entendendo que ele só vai mudar, né, só vai melhorar a sua prática e também, com isso, vai conseguir, né, empregos melhores, pagamentos maiores, porque eles cobram muito do conselho. Não, o conselho é só para cobrar anuidade, não é nada disso, né? Se ele usar tudo que o conselho está fazendo a favor dele, entendendo isso, né, o nosso papel, né, ele com certeza consegue se qualificar melhor e isso vai reverter também, né, no mercado de trabalho dele, vai abrir outras portas, outros e vai aumentar muito a inserção do fisioterapeuta. E lembrando também, né, Ana, que o câncer, assim, hoje a gente tem uma estimativa muito grande de número de casos novos, mas daqui a 20 anos a gente vai ter 70%, 60% a mais do que a gente tem hoje. Então a gente tem que se preparar para o futuro, né? E quanto mais a gente viver, mais a gente vai ter câncer. Então a gente tem que estar preparado para isso. O fisioterapeuta é fundamental nesse preparo. Sim. A gente tem visto a fisioterapia, e isso cientificamente falando, inclusive, como uma das terapias antineoplásicas. Né? Então, hoje mesmo, num dos painéis, a gente viu que a prática do exercício físico, ela previne em cerca de 40% o diagnóstico oncológico. E para os pacientes que têm o diagnóstico, previne a evolução, a presença de recidivas. Reduz em 50% a mortalidade, só com atividade física. E que é uma coisa assim, que a gente tem, é a nossa principal responsabilidade como fisioterapeutas, é o domínio do exercício físico, da atividade, do movimento.
Então, a gente tem um dos principais remédios para o paciente oncológico nas nossas mãos. E aí, possibilitar esse acesso para os pacientes, eu acho que é o que tem que ser o nosso foco principal. Né? Eu queria, então, agradecer muito a presença de vocês. Eu considero e eu tenho conhecido, inclusive, mais recentemente sobre os conselhos e eu considero muito importante essa atuação, a frente que vocês tomam de realmente resolver as coisas e abrir espaços e abrir portas. E como profissionais a gente tem que estar sempre se relacionando, né, através dos conselhos, para entregar mesmo o melhor para os pacientes. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado estarem aqui, por essa nossa conversa que eu acho super relevante, super importante. E eu queria convidar todo mundo para acompanhar também o trabalho dos CREFITOS, né, tanto do CREFITO 2 do Rio de Janeiro, quanto do CREFITO 3 aqui do estado de São Paulo, para que a gente consiga cada vez mais propagar essas informações em terras de fake news, para que a gente consiga propagar informações corretas, com embasamento científico e que traga realmente resultados muito positivos para a população. Tá? Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.